Então, vamos lá, pessoal. A gente falou de temperatura, falou de calor, né? E agora a gente vai falar a respeito de trabalho, né? Como é que eu faço para calcular o trabalho realizado por esse gás, por exemplo? Então, nessa situação aqui, o que é que está acontecendo? Eu tenho aqui uma fonte de calor, tenho um gás aprisionado aqui nesse M, que está isolado, e aqui em cima eu tenho um peso. O que que acontece se eu começar a aquecer, fornecer calor para esse gás? A tendência que eu tenho aqui, se esse êmbolo não estiver preso, né, se ele puder se movimentar livremente aqui, quando eu fornecer calor para esse sistema, o que é que vai acontecer com esse gás aqui? O que é que acontece com ele quando eu forneço calor para Não, esse sistema? não ficar mais agitado, ele vai aumentar a temperatura. Vai ficar mais quente. E aí, o que é que vai acontecer com esse volume aqui? Vai expandir. Ele vai se expandir, né? Então, o que é que acontece? Nessa expansão, vai ser realizado um trabalho. O que a gente precisa Ei, professor, definir aqui é como a gente vai representar esse trabalho. Diga. desculpa interromper. Esse sistema de êmbolo aí é o mesmo que funciona no sistema de pistão, quando o gás aquece, aí sobe aqueles negocinhos que fica subindo e descendo? Sim, sim, pode ser. Aquece, aí resfria e tal. É uma possibilidade. Ah, só curiosidade. Certo? Não tem só esse sistema, eu posso representar vários outros, mas pode ser sim. Ok? Então, aqui o que é que acontece? Quando eu aqueço esse sistema, esse gás vai se expandir. Esse gás se expandindo, o que é que vai acontecer? Ele vai percorrer aqui, imagina que inicialmente esse êmbolo estava nessa posição aqui, e que quando eu aqueço, forneço energia para esse sistema, ele vai percorrer essa distância, que eu vou chamar aqui de ΔX, certo? Eu vou chamar de dx, vou dizer que é uma distância infinitesimal. Como é que eu faço para calcular o trabalho que foi realizado aqui? O que é que eu sei? Primeira coisa, eu posso dizer que a pressão aqui vai ser igual a quem? Quem é essa pressão que está agindo aqui dentro nessa superfície? Quem é essa pressão aqui? Como é que eu defino pressão? Força sobre área. Certo? Então, se eu pegar aqui o módulo da força, né? Considerando que a força que está atuando aqui é perpendicular. Então, o módulo dessa força, que é perpendicular a essa superfície dividido pela área, vai me dar a pressão. Daqui eu posso escrever o seguinte, que a força é pressão vezes a área. Certo? Como foi que a gente definiu o trabalho? Lá na física 1, a gente definiu o trabalho de uma força qualquer como sendo F de x. Vocês lembram disso? Se eu disser que aqui é uma direção x, né? F de x dx. E aí o que é que acontece? Quem é essa força F? Essa força F vai ser essa pressão vezes essa área. Na hora que eu substituir aqui, vai ficar o trabalho, vai ser igual a integral de P vezes A vezes 1 dx. Certo? Quem é, quem é esse A vezes 1 dx? Esse A vezes o dx vai ser quem?
Se eu pegar esse volume bem aqui, ó, esse volume aí vai ser igual a quem? A essa área, que é a área da superfície do êmbolo, multiplicado pelo dx. Então, esse volume aqui, eu posso dizer que é um volume dV. Então, essa A vezes dx, isso aqui vai ser um volume dV. E aí, o que que acontece? Quando eu faço isso, esse trabalho vai ser igual à integral de P dV. Quando eu saio de um volume inicial até um volume final. Então, o que que a gente definiu aqui? A gente definiu o trabalho que está sendo realizado aqui nessa situação como sendo a integral de P dV. Se a pressão for constante, como é que fica isso daqui? Se a pressão for constante, esse Aí trabalho o P vai sair da integral, vai né? ser igual à integral. Pronto. O P sai da integral, vai ficar a integral do volume inicial até o volume final de dV. Quem é isso aqui? Volume final menos volume inicial, né? Volume final menos volume inicial vai ser quem? A variação do volume. Então, eu posso dizer que se eu tenho uma situação em que eu tenho a pressão constante, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Até aqui, tudo bem, pessoal? Isso aqui é a representação geral, porque não necessariamente essa pressão aqui ela tem que permanecer constante. Se ela não permanece constante, eu tenho que ver qual é a relação dessa pressão com esse volume e resolver essa integral. Se a pressão é constante, ela sai da integral, fica P vezes ΔV. O que é isso aqui, pessoal? Esse trabalho ele está diretamente ligado com a energia. Desde quando a gente vem lá da física 1, que a gente faz a relação trabalho-energia cinética, trabalho-energia potencial, até a unidade de medida desse cara aqui é a mesma unidade de medida de energia, que é Joule, no SI. Então, o que que acontece? O que eu estou calculando aqui é o quanto de energia foi necessário para que esse êmbolo saia dessa posição até essa. Então, isso aqui me diz quanto de energia está sendo necessário para movimentar, está sendo gasto para movimentar esse pistão, para movimentar esse êmbolo. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? E aí, o que que acontece? Quando a gente fala dessa movimentação, essa energia ela não surge do nada. Vocês concordam comigo? Desde Lavoisier, a gente sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que está acontecendo? Quando eu perguntei para vocês o que ia acontecer quando eu estava fornecendo energia para esse sistema, muitos de vocês disseram o seguinte, ó, vai aumentar a temperatura do gás. E além de aumentar essa temperatura desse gás que está aprisionado aqui, eu também vou ter um trabalho que está sendo realizado. De tal forma que, se eu somar, se eu fizer o balanço de energia aqui, a energia que está sendo entregue, ela tem que ser igual à energia que está sendo utilizada para fazer a temperatura do gás aumentar, mais essa energia que foi gasta para tirar o êmbolo dessa posição para essa, que foi exatamente esse trabalho. Então, o que é que diz essa primeira lei da termodinâmica? Essa primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que esse balanço de energia.
essa primeira lei da termodinâmica, ela me diz que a energia que está sendo fornecida aqui tem que ser igual à energia que foi utilizada para fazer a temperatura desse gás aumentar, mais a energia que foi utilizada para movimentar esse íon. Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que esse balanço de energia, ou seja, a variação da energia interna desse sistema vai ser igual à energia que foi fornecida, que foi transferida na forma de calor, menos o trabalho que foi realizado. Então, se eu quero identificar quanto de energia foi utilizado para aumentar a temperatura desse sistema, eu vou pegar a energia que ele está recebendo, descontar o trabalho, que foi a energia gasta para levar esse cara daqui para cá, o que sobra é o que vai fazer com que a temperatura do meu sistema aumente. Então, essa daqui, ó, que é esse balanço de energia, né, que a gente sabe que essa energia não se cria, não se perde, ela se transforma. Então, o que eu estou fazendo quando eu digo aqui, primeira lei da termodinâmica, o que a primeira lei da termodinâmica me faz é me dar esse balanço de energia. Que a energia que eu estou recebendo aqui desse agente externo, a energia que está sendo passada, uma parte dela vai ser utilizada para elevar esse êmbolo, e o que sobra é o que vai ser utilizado para elevar a temperatura desse corpo. Até aí, tudo tranquilo, pessoal? Tudo certinho? Dúvidas? Eu só voei. Como? Aonde? Pois vamos pousar. Vamos pousar. Qual foi a tua dúvida aí? Só a última parte que o senhor falou. Aqui da primeira lei? É. Pronto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou empurrando esse corpo, certo? Eu vou empurrar esse corpo. A energia que ele está recebendo vai ser utilizada para movimentar esse corpo, mas parte da energia vai ser perdida na forma de calor pelo atrito. Está escutando o barulhinho aí? Ó? Se tem atrito, esse atrito vai dissipar uma parte dessa energia que eu estou fornecendo para esse sistema. Você concorda comigo? Sim. Então, o que acontece? Dessa energia total que eu estou entregando para cá, somente uma parte dela vai ser utilizada para movimentar o corpo, enquanto que a outra parte vai ser perdida, porque está sendo perdida aí na forma de calor. Você concorda comigo que essa energia que eu estou entregando aqui, essa energia total, vai ser a energia cinética aqui no caso, né? Energia de movimento, mais o que foi perdido na forma de calor? Se eu fizer o balanço de energia aí, essa energia total vai ser o que ele utilizou para se movimentar, mais o que foi perdido na forma de calor. Você concorda? Uhum. Pronto. Vamos agora para um sistema termodinâmico. A gente sai daquele sistema mecânico, do carrinho, e vai para o sistema termodinâmico. Aqui também tem que valer esse somatório da energia total do meu sistema, tem que prevalecer. Então, aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou entregando para o meu sistema uma quantidade de energia que, certo? Eu estou entregando para esse sistema uma quantidade de energia que. Essa quantidade que eu estou entregando, ela vai ser usada para duas coisas. Primeiro, para aumentar a temperatura do gás. Eu estou fornecendo energia, essas moléculas vão ficar mais agitadas, e aí
eu vou ter aí uma parte dessa energia utilizada para aumentar essa temperatura, aumentar a energia interna desse sistema. Só que com esse aumento da energia interna, eu também tenho uma expansão. Se eu tenho uma expansão, é porque está sendo realizado um trabalho. E trabalho é sinônimo de energia. Então, essa energia que eu estou fornecendo aqui, ela vai servir para duas coisas. Ela vai servir para aumentar a energia interna do meu sistema e para realizar um trabalho. Uma parte da energia vai ser usada para realizar esse trabalho aqui, para tirar o êmbolo dessa posição para essa, e uma parte dessa energia está sendo usada para aumentar a energia interna do meu sistema. Então, o que é que acontece? Esse Q vai ser a variação da energia interna mais o trabalho. Então, a energia que eu estou fornecendo está sendo utilizada para aumentar a energia interna do meu sistema e uma parte dela está sendo gasta para realizar esse trabalho. Quando eu somar essas duas, tem que dar energia total, porque o meu sistema está isolado. Tudo bem até aí? Tudo bem. E aí, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo somente fazer o seguinte, eu vou pegar essa energia interna, deixa aqui no primeiro membro, isso vai ser igual calor menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Eu só fiz passar o trabalho para o outro lado. Esse trabalho que está aqui vai passar para o segundo membro, e aí, quando ele passa, para o final. Então, é isso aqui que eu tenho e que eu chamo de primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que o balanço de energia desse sistema. Se eu fizer o balanço de energia desse sistema, eu vou ter que a energia que ele está recebendo, uma parte vai ser usada para variar a energia interna e outra parte vai ser usada para realizar um trabalho. De tal forma que quando eu somar essas duas, tem que dar obrigatoriamente essa energia total, que é esse Q que aparece aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Sim ou não? Tudo deu certo. Pronto. Vocês que estão acompanhando aí o grupo do WhatsApp, tem alguém que tentou entrar e não conseguiu ainda? Ou todo mundo já conseguiu? Se tiver, dá o toque lá que pode pedir, tá certo? Eu acredito que a moçada que tentou já deu certo. Mas, de qualquer forma, dá uma reforçada lá para mim, ó, no Tem grupo. mensagem nenhuma, não, professor. Não? Ah, então beleza. Perfeito. Até aqui tudo certo, né? O que que acontece? Se isso daqui, se isso daqui é o trabalho, e esse trabalho é a integral de PDV, se eu for fazer o gráfico, o que é no gráfico uma integral? Essa integral num gráfico vai representar o quê? Se eu tiver um gráfico P, pressão por volume. Ora, não. Ou Se então eu a tiver... Oi? Vai ser o quê? área abaixo do gráfico. Pronto, isso aqui é o volume inicial, perfeito, é isso mesmo. Isso aqui é o volume final. Então, se eu tiver num gráfico P versus V e tiver olhando esse gráfico, se eu sei que o trabalho é a integral de P dV, no gráfico essa integral é quem? Essa área. Então, se eu calcular a área abaixo do gráfico, pressão versus volume, se eu tiver um gráfico P por V, se eu tiver um gráfico desse, e calcular essa área abaixo do gráfico, vai me dar o trabalho que foi realizado. Certo? Ok? E aí, se a gente pegar essa relação aqui, se eu saio de um volume inicial menor do que um volume final, ou seja, se o gás está se expandindo,
esse trabalho aqui, ele é o quê? Positivo. Certo? Se o volume final ele é maior do que o volume inicial, o processo é esse aqui, está se expandindo, trabalho é positivo. Se o processo se inverter, for realizado um trabalho sobre o gás, o volume final vai ser menor do que o inicial, e aí eu vou ter, nessa situação, um trabalho negativo. Tudo bem? Tudo certinho? Tá claro isso daqui? Se eu saio desse ponto inicial para esse estado inicial, para esse estado final aqui, está acontecendo uma expansão, o volume está aumentando. Então, nessa situação aqui, nesse exemplo, o trabalho é positivo. Se eu tiver numa situação, gráfico P, em função de V, só que ao invés de ir do estado inicial para o final, ao invés de ir, ele está voltando. A área é exatamente a mesma. O que é que vai mudar? Vai mudar o sinal do trabalho. Nessa situação aqui, eu estou realizando um trabalho positivo, ele está expandindo. Ó. Esse ΔV aqui, se a pressão fosse constante, esse ΔV, final menos inicial, ia dar positivo. Se esse dV aqui vai dar positivo, então esse trabalho é positivo. Nessa outra situação aqui, ó, o gás está sendo comprimido. Está sendo realizado um trabalho sobre o gás. Então, aqui, quando eu saio do estado final para o estado inicial, quando eu volto, né? Do estado F para o estado I, quando eu volto aqui, o que está acontecendo é que isso aqui é um recipiente com esfera de chumbo. Se eu começar a colocar a esfera de chumbo aqui dentro, eu vou realizar um trabalho sobre o gás. Certo? E aí, se teve uma diminuição de volume, então, trabalho negativo. Se teve um aumento de volume, trabalho positivo. Tudo bem até aí, galera? Tudo certinho? Dúvidas? Tá claro até aí? Perfeito. Então, o que acontece? Por que eu estou querendo que vocês entendam isso daí com bastante clareza? E se eu quero tirar o gás de um estado para o outro, eu posso fazer esse gás ir de um estado para o outro realizando trabalho diferente. Nessas três situações aqui, ó, eu estou tirando o gás do estado inicial para o estado final e para cada uma delas está sendo realizado um trabalho diferente. Onde é que o trabalho vai ser maior? Aqui. O maior trabalho que vai ser realizado é esse. O trabalho na área abaixo do gráfico. Se eu tenho um gráfico pressão, volume, então aqui nessa situação eu tenho um trabalho maior. Certo? O trabalho aqui vai ser maior. Onde é o menor trabalho? Aqui, ó. Aqui vai ser o menor trabalho. Percebam que eu estou saindo do ponto I, do estado inicial para o estado final. Só que eu estou fazendo isso por três caminhos diferentes. Esse é o primeiro processo. Depois eu saio do estado I para o estado A, para depois ir para o estado F. E aqui eu faço esse caminho, saindo também do estado inicial para o estado final. De todos eles, o que vai gastar, né, o que vai realizar o menor trabalho, é esse aqui, ó. Ok? Então, esse trabalho aqui, ele é menor do que esse, é menor do que esse. Onde o trabalho vai ser maior, vai ser aqui nesse item B. Depois eu vou ter esse item A e, por último, esse item C aqui, que é o menor trabalho possível. Mas o que a gente tem que perceber é que sempre que eu tiver no gráfico pressão, volume, essa área abaixo do gráfico vai me dar o trabalho.
Tá certo? E aí, o que que acontece? Aquilo que eu disse para vocês. Se eu saio do estado I para o estado F, o volume está aumentando. Estão percebendo? O volume aumenta. Aqui, eu tenho esse volume. Aqui, eu tenho esse volume. Volume inicial, volume final. Aqui, do mesmo jeito. Volume inicial, volume final. Aqui, do mesmo jeito. Volume inicial, volume final. Se você observar, eu estou saindo de um estado em que o volume do gás lá, do meu sistema, ele é menor do que o volume que eu vou ter no estado final. E aí, esse trabalho, que é a integral de PDV, quando esse cara sai de um estado inicial para um estado final, se eu tenho essa situação em que esse volume final é maior que o inicial, então eu estou realizando um trabalho positivo. Ok? Percebam que eu posso sair de um estado inicial para um estado final e eu posso controlar, eu posso ter uma ideia da quantidade de energia que eu preciso, né, para realizar esse trabalho. Eu posso controlar isso. Eu posso sair do estado inicial até esse estado final percorrendo IGHF, ou eu posso sair do estado inicial para o estado final fazendo ICDF. Qual desses dois vai realizar o menor trabalho? Esse de baixo. Porque o trabalho que vai ser realizado por ele é só esse. Só esse trabalho aqui. Ó. Se eu pegar o trabalho que foi realizado por esse outro caminho, IGHF, esse trabalho vai ser isso aqui tudinho. Ó. Inclusive essa partezinha aqui que é desse outro. Então a gente tem que perceber que eu posso sair de um estado termodinâmico para outro por uma infinidade de caminhos. Quem vai determinar isso sou eu ou as condições que eu tenho nesse meu sistema. Tá certo? Mas eu tenho uma infinidade de possibilidades para sair desse estado inicial para esse estado final. Teoricamente, eu tenho uma infinidade de caminhos que eu posso percorrer. Aqui está aqui exemplo 3, mas eu tenho mais um ou outro. Eu posso fazer isso aqui. Vim aqui para cá. Eu posso fazer isso daqui, vir aqui, depois voltar para cá. Independente, né? Teoricamente, eu tenho uma infinidade de caminhos que eu posso percorrer para tirar esse sistema do estado inicial para esse estado final. Tudo bem? Até aí, tudo certinho, tudo tranquilo? Dúvidas? E quando eu estou saindo de um volume... Ó, oi? O Vinícius falou aqui no chat que está com dúvida. Diga aí, doutor. Ele disse que voou. Pronto. Pois vamos lá. Essa parte aqui ficou clara, Vinícius? Ficou claro? No B aqui foi que não ficou claro? Pronto. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Trabalho sempre vai estar associado à mudança de volume. Certo? Ok? Trabalho vai estar, trabalho termodinâmico, vai estar associado à variação de volume. Se o volume do corpo ou do sistema não muda, então o trabalho naquele ponto é zero. Concorda comigo? Esse trabalho, ele é uma grandeza escalar, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse trabalho do ponto inicial até o ponto final e vou dividir esse trabalho como sendo o trabalho para levar o gás do estado I até o estado A, mais o trabalho para levar do estado A ao estado F. Tudo bem? Esse trabalho é igual a isso aqui, e esse trabalho no gráfico vai ser numericamente igual
né? Numericamente igual à área. Tá certo? Até aí, tudo bem? Tá claro até aí? Pronto. O que acontece? Quando eu vou levar do estado inicial até o estado final, por esse caminho, esse trabalho vai ser o trabalho de I até A, mais o trabalho de A até E. Né? Esse aqui é o trabalho de A, esse aqui é o trabalho de A a F. Se eu observo aqui, ó, de A para F, o meu sistema não sofre variação de volume. No estado A, o volume é VF, no estado F, o meu volume também é VF. Se não tem variação de volume, então esse trabalho aqui, ó, é zero. Então eu posso dizer que se esse trabalho aqui é zero, o trabalho para levar o gás do estado inicial até o estado final vai ser simplesmente o trabalho de I até A, que é exatamente essa área que está marcada aqui. Ok? Ficou claro mesmo? Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se tiver, fale agora ou fale depois. Aqui não tem esse negócio de caras para sempre, não. Então, vamos lá. O que acontece? A gente mostrou que esse trabalho pode ser calculado de várias formas, né? Esse trabalho pode ser de várias formas. Eu posso ter uma infinidade de caminhos para sair do ponto inicial ao ponto final, e por conta disso aqui, ó, o trabalho vai ser a área abaixo desse gráfico, abaixo dessa curva. Então, eu vou traçar o meu caminho e a área abaixo que eu tiver dessa situação vai representar o meu trabalho. A gente viu que se ele está se expandindo, né? Se ele está aumentando de volume, o trabalho é positivo, mas se eu estiver diminuindo de volume, o trabalho vai ser negativo. Esse volume final aqui, ele é maior do que esse volume inicial. Se eu estou saindo desse ponto para esse, onde ele está começando, o volume onde ele está começando é maior do que o volume onde ele está terminando. Então, nesse caso aqui, trabalho positivo, porque o ΔV também é positivo. Todas essas. Nesse caso aqui, o trabalho vai ser negativo porque ele está voltando. Ou seja, o ΔV aqui também é negativo. Ok? Tudo certo aí, Tudo pessoal? certo, pessoal. Perfeito. Então, o que acontece? Se ele tiver nesse sentido aqui, trabalho positivo. Se ele estiver voltando, trabalho negativo. E se eu tiver um ciclo? Se eu tiver um ciclo. Percebam o seguinte, ó. O sentido desse ciclo é esse sentido aqui, ó. Certo? É no sentido horário. Ele vem para o estado final, volta para o estado inicial. Então, ele está fazendo isso aqui, ó. O sentido aqui é sentido horário. Se ele está no sentido horário, então a gente diz que esse trabalho que está sendo realizado nesse ciclo é positivo. Então, no sentido horário, trabalho positivo. Se eu tiver no sentido anti-horário, se eu tiver nesse mesmo ciclo, só que ao invés de estar nessa direção aí, dessas setinhas, eu inverter a direção da seta. Eu tiver agora nessa direção aqui. Pronto, vamos ver. Por que é positivo? Vamos pegar aqui. Pressão, volume. Certo?
Eu vou tentar reproduzir esse aqui é inicial. Aqui é final. Então, eu estou saindo do estado inicial para esse estado final, certo? Ok? E aí, o trabalho aqui vai ser essa área. Eu vou chamar de A1. Certo, Alisson? Esse trabalho aqui é o trabalho A1. Aí eu vou pegar agora e vou pegar esse ciclo voltando aqui, esse caminho voltando. Então, eu vou sair agora aqui do ponto final para o ponto inicial agora fazendo isso. Deixa eu pegar fazer outro gráfico aqui. Esse aqui é a área 1. Eu vou pegar agora só o ciclo de baixo. E vou fazer aqui, ó. Volume. Se eu pegar só o ciclo de baixo, só esse final para o inicial aqui, imagina que é esse aqui, certo? Que é final. Está fazendo, está voltando. Esse trabalho aqui vai ser essa área. Que eu vou chamar de área 2. Certo? Trabalho não é uma grandeza escalar. Eu vou chamar esse trabalho do ciclo completo como sendo o trabalho 1, que é esse trabalho aqui, mais o trabalho 2. Só que esse trabalho é quem? É a área. Certo? Esse trabalho aqui, ó, é positivo. Por quê? Porque o volume está aumentando. Certo? Esse trabalho aqui é positivo. Então, isso aqui, esse trabalho vai ser igual à área 1 mais a área 2. Só que é numericamente igual à área. Mas eu estou percebendo que nesse 2 aqui, ó, o que ele expandiu aqui, nesse primeiro, ele vai, na volta, ter que comprimir. Ele vai ter que voltar para o estado inicial, que é um ciclo, certo? Então, aqui, quando ele volta, se eu tenho uma diminuição do volume, então esse trabalho aqui, ó, esse trabalho 2, ele é negativo. Trabalho 1 positivo, trabalho 2 negativo. Então, aqui, quando eu vou fazer isso aqui, eu tenho que colocar menos a área 2, já que eu estou realizando um trabalho negativo. Quando eu faço área 1 menos a área 2, a área 1, ó, é todo, e a área 2 é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui, ó, é a área 2. A área 1 menos a área 2 vai ser exatamente o que eu vou ficar aqui dentro desse ciclo. Essa área. Como a área 1, que é a ida, é maior do que a área 2, que é a volta, então, esse trabalho aqui vai ser positivo. Por isso que a gente convenciona que toda vida que ele está no sentido horário, trabalho positivo. Se eu for usar o mesmo raciocínio, se eu pegar o caminho inverso, ele sai do estado inicial para o final por baixo aqui e volta por cima, esse trabalho aqui vai ser negativo. Então, qual é a convenção que a gente vai usar? Sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, num ciclo, trabalho negativo. Esclarecido, Alisson? Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Até aí? Não? Então vamos para frente. Pode passar? Então aqui, o próximo, a gente vai fazer o seguinte. Alguns processos a gente pode usar
aquele balanço de energia, aquela primeira lei da termodinâmica, com algumas restrições. Que processos são esses? Por exemplo, a gente disse que a variação da energia interna era igual o que ia sobrar da energia que ele recebeu menos o trabalho que foi realizado. Então, o que vai sobrar para o meu sistema vai ser o saldo, ou seja, eu recebi essa quantidade de energia, só que eu tive que gastar parte dessa energia para realizar um trabalho. Então, o saldo é o que eu vou usar para aumentar a energia interna do meu sistema. E aí, a gente retoma alguns conceitos que vocês viram lá no ensino médio, que é o conceito de um processo adiabático, né? Uma isométrica ou isovolumétrica, uma transformação, processo adiabático, processo a volume constante, um processo cíclico e uma expansão livre. Só para a gente reforçar isso aí. O que é um processo adiabático? É aquele processo em que o sistema não troca calor com o meio externo. Ou seja, eu não tenho aquela fonte para fornecer energia para o meu sistema. Se eu não tenho aquela fonte fornecendo energia para o meu sistema, a energia interna só vai mudar se for realizado o trabalho. E aí, essa realização do trabalho vai depender se eu estou realizando o trabalho, né, sobre o sistema ou se é o sistema que está realizando o trabalho. Como assim, velho? Onde é que a gente pode visualizar essa situação? Se algum de vocês já encheu o pneu de bicicleta, você está lá enchendo o pneu da bicicleta segurando na bombinha, aquela bombinha lá. O que é que acontece com a temperatura da bomba na medida que você vai enchendo o pneu da bicicleta? O que é que acontece com a temperatura da bombinha lá, que você está enchendo o pneu? Ela começa a aumentar, né? Ela esquenta. Por quê? Porque ali, o que é que eu estou trabalhando ali? Como esse processo é muito rápido, eu posso dizer que eu não tenho troca de energia, eu não tenho energia sendo recebida pelo meu sistema do meio externo. Então, numa situação como essa, eu posso dizer que a energia, né, do exterior não vai influenciar no meu sistema. Isso quer dizer o quê? Que toda variação da energia interna vai ser provocada pela realização de trabalho. Então, por isso que a bomba esquenta. Eu estou realizando um trabalho, então esse trabalho que eu estou realizando, eu estou comprimindo aquele gás, esse trabalho que eu estou realizando está fornecendo energia para ele. E aí, nessa situação em que eu não tenho troca com o meio externo, então eu digo que é um processo adiabático. Então, toda vez que a gente falar processo adiabático, o que a gente vai ter é que eu não vou trocar calor com o meio externo. E aí, a consequência disso é que a variação da energia interna vai ser somente por conta do trabalho que está sendo realizado. No caso da bombinha, quando eu estou comprimindo o gás, ela esquenta. No caso de um spray, ou quando eu estou secando o pito, apertei lá a válvula do pneu da bicicleta. O que está acontecendo lá é o processo inverso. E aí, nessa segunda situação, quando eu aperto lá o spray, ou quando eu aperto lá o pito, a válvula da bicicleta, o que eu vou ter é que, ao invés da temperatura aumentar, ela vai diminuir. Ao invés de fornecer energia para o sistema, eu estou recebendo energia desse sistema. Ok? E aí, esses, né, são exemplos de processo adiabático. Ok? Volume constante. Tudo bem? Podemos ir para esse? Um processo que acontece a volume constante. Esse processo que acontece a volume constante, a gente viu que o trabalho
né? A gente viu que o trabalho é PDV, né? Ou seja, se existir mudança, variação de volume, se existir variação de volume, vai existir trabalho sendo realizado. Se eu estou dizendo que aqui eu tenho uma transformação, um processo que está acontecendo a volume constante, se está acontecendo a volume constante, se não tem variação de volume, então o que eu estou dizendo com isso é que o trabalho é igual a quanto? Zero. Se o trabalho é igual a zero, a variação da energia interna vai corresponder exatamente à quantidade de calor que está sendo fornecida para esse sistema. Ou seja, se não tem trabalho sendo realizado, toda a energia vai ser utilizada para fazer variar, fazer mudar a energia interna do meu sistema. Ok? Tudo bem? Essa variação da energia interna está diretamente ligada à temperatura do meu sistema. Certo? Então, quando eu estou numa transformação a volume constante, num processo desse, não tem trabalho sendo realizado, o êmbolo não vai se movimentar, e aí o que acontece? Toda energia que eu receber vai ser usada para aumentar a temperatura. E aí, quando eu tiver um processo com ciclo fechado, o que é um processo cíclico? Processo cíclico é esse processo aqui, ó. Eu saio do estado inicial e retorno para o estado inicial. Se eu saio do estado inicial e volto para o mesmo estado, e essa energia interna é uma função de estado, só depende desse ponto, então, o que eu estou dizendo aqui é que se eu sair e voltei para o mesmo ponto, a variação da energia interna é a energia interna final menos a energia interna inicial. Se eu voltei para o mesmo ponto, a energia interna é a mesma. Então, num processo cíclico, eu não tenho variação da energia interna. Se eu estou num processo cíclico, a variação da energia interna é zero. E aí, o que acontece? Toda energia que eu receber vai ser utilizada exclusivamente para realizar trabalho. Tudo certo? Tranquilo? Dúvidas? Até aí, tudo certinho? Tudo certo. E quando eu tenho uma expansão livre, a expansão livre acontece quando eu nem tenho energia sendo entregue para o meu sistema e quando eu não tenho também variação desse volume. Se não tem energia sendo fornecida, se a fonte lá está desligada, a fonte de calor, eu desliguei. E se o êmbolo está parado, eu nem tenho energia sendo transferida e não tenho trabalho sendo realizado. Ora, se a gente pega esse balanço de energia, que é a primeira lei, e eu estou dizendo que não está sendo dada energia e nem está sendo realizado trabalho, então a consequência disso é que o meu sistema vai permanecer a mesma temperatura, ou seja, eu não vou ter variação de energia interna. Tudo certo, pessoal? Até aí, dúvidas? Então vamos para frente. A gente está falando aí
de calor, né? Mas como é que esse calor pode ser transferido? Quais são os mecanismos de transferência de calor? Vocês lembram? Então, Pode ser o calor é, condução. e convecção, não sei, alguma coisa assim. Condução e Tá radiação, certo, é isso. por aí. Acho que é convecção. Condução, convecção. Condução, convecção, e qual é o outro? E radiação. E radiação, professor. Então, eu posso ter esse calor se propagando dessas três formas. Certo? Como é que a gente... Onde é que a gente vê esse processo de propagação de calor por condução? Exemplo do nosso dia a dia. Eu tenho um, professor. Condução, né? Diga lá. É. Quando você chega morto de fome em casa e tem lá a panelazona com fora, aí você vai pegar, deixa eu ver aqui o que é. Na hora que trisca na colher, queima as mãos. De curioso. Aí é por causa do calor que paga pelo Pronto. metal, eu acho. Exatamente. O que está acontecendo ali? Mesmo que a superfície que você esteja entrando em contato não esteja diretamente em contato com a fonte de calor, esse calor vai se propagar. Então, o que acontece? Isso aqui é muito comum em sólido, né? Não é que isso aconteça em sólido. Mas aqui, esse processo de propagação de calor, vamos pegar aqui uma situação. Isso aqui são as moléculas do material, tá certo? Ei, professor, não é para ser irradiação, não? Irradiação. Irradiação ou radiação, acho que eu... Mas vamos colocar aqui. Eu acho que são sinônimos. Para mim, até então, são sinônimos. Vala? Certo? Essa eu não sabia, não. Eu posso estar errado também, viu? Eu posso estar errado. Eu vou até pesquisar isso daí, que até então, para mim, era sinônimo. Mas eu vou pesquisar e confirmo. De qualquer forma, daí, radiação. Certo? Então, aqui, o que acontece? Vocês fizeram química tecnológica, não fizeram? Eu não fiz, não. Sim? Ainda não? Hum. Mas isso aqui, imagina que é o material da colher que tu pegou lá e se queimou, certo? Aqui eu tenho os planos da estrutura desse material. O que acontece? Quando eu forneço energia, aqui o que vai ligar, cada pontinho desse é uma molécula do meu material, tá certo? Cada pontinho desse é uma molécula do meu material. E aí o que acontece? Você tem aqui a ligação entre essas moléculas, entre essas estruturas, como se fosse um sistema massa-mola, onde cada molécula dessa é uma massinha, e a ligação aqui, que é de natureza elétrica, você vai considerar como sendo uma molinha ligando uma estrutura dessa a outra, tá certo? Então, você imagina aqui um monte de molinhas ligando uma estrutura a outra desse material. E aqui eu tenho os planos, né, estruturais desse material, e aí eu tenho essas molinhas ligando uma a outra. As molinhas são as forças que unem essas moléculas. O que acontece? Isso aqui é a ponta da colher, certo? Eu vou fornecer energia para cá. Quando eu forneço energia, o que vai acontecer é que essa molécula aqui,
ela vai começar a vibrar, certo? Ela vai ficar oscilando aqui. Estou fornecendo energia para o meu sistema, ela já está vibrando, né? Quando eu forneço mais energia, ela aumenta essa amplitude. Quando ela aumenta essa amplitude de vibração, o que é que vai acontecer com essas outras moléculas aqui no decorrer do tempo? Essa começa a vibrar, que faz vibrar essa, que faz vibrar essa, que faz vibrar essa, que vibra essa, que vibra essa. E aí, o que eu vou ter é que eu vou ter um fluxo de calor aqui, né? Eu vou ter um fluxo de calor que vai percorrer essa estrutura desse corpo. Ok? E aí, por isso que quando você pega aqui na outra extremidade, você está sentindo essa propagação de calor por condução. Ok? Por convecção. É a única que eu não lembro. Quando você coloca água para fervê-la, hoje com essa história das panelas de vidro, né, fica mais fácil da gente, vidro cerâmico, fica mais fácil da gente verificar. O que acontece quando eu coloco uma panela no fogo, né? Vamos dizer aqui. Coloquei aqui esse meu sistema para aquecer, tá certo? O que é que vai acontecer? Aqui, dessa fonte de energia para o fundo da panela, vocês concordam comigo? Ele vai receber e, por condução, eu vou pegar esse calor que está sendo recebido aí e vou transferir para essa primeira camada de fluido aqui que está em contato imediato com o fundo da panela. Vocês concordam comigo? Sim? E aí o que é que vai acontecer? Quando eu aqueço essa substância, né, para uma determinada faixa de temperatura, o que vai acontecer é que esse material que vai ser aquecido, ele vai se expandir. E aí o que é que vai acontecer com a densidade desse fluido que está aqui em contato direto com o fundo da panela que está mais aquecido? O que é que eu sei? A densidade desse fluido vai ser a massa sobre o volume. Se eu aqueço esse fluido que está aqui embaixo, o que é que vai acontecer com o volume desse fluido? De uma forma geral, esse volume vai aumentar. E quando esse volume aumenta, o que acontece com essa densidade? Se a massa permanece a mesma, então a densidade diminui. A densidade desse fluido diminuindo, o que é que vai acontecer com essa camada, um filetezinho de fluido que está em contato com o fundo da panela? Ele vai subir. E aí, na medida que ele for subindo, outra camada de fluido vai entrar em contato com o fundo dessa panela. E aí vai aquecer. E aí depois sobe, porque a densidade vai diminuir, porque ele vai se expandir. E aí esse processo vai ficar acontecendo de forma simultânea. De tal forma que aqui nesse fluido vão formar o que a gente chama de corrente de convecção. Ele vai fazer isso. O fluido vai ficar girando, vai ficar oscilando aqui, obedecendo essas correntes. Se eu colocar água para ferver, uma panela de vidro, e colocar cuscuz, pó de cuscuz, né? Farinha de milho, dentro, eu vou perceber
que esses focos vão ficar fazendo esses caminhos, escrevendo essas correntes de convecção. Aqui eu só tenho transferência de calor. Aqui eu tenho movimentação de massa, além da transferência de calor. Né? Esse é um processo que a gente chama processo de propagação de calor por convecção. Com o tempo, mesmo essa região aqui em cima vai aquecer não estando em contato direto com o fundo da panela. Então, eu vou ter aí uma situação em que eu vou ter calor se propagando por convecção. Tudo certo? Eu não entendi muito bem, não. Entendeu, não? Pronto, vamos para outra situação. Por que o ar-condicionado tem que ser colocado num local mais alto? Porque o ar frio é mais pesado. Pronto. Porque o ar frio, né, ele é mais pesado, ele é mais denso. E aí, o que é que acontece? O inverso do que está acontecendo aqui. Imagina que aqui é a sala, certo? Aqui é a sala, e o ar-condicionado foi colocado aqui em cima. O piso é aqui embaixo, e o ar-condicionado foi colocado aqui em cima. O que é que vai acontecer? Esse cara vai jogar ar frio aqui em cima. Certo? Esse ar frio vai ser jogado aqui em cima. E aí, o que é que vai acontecer? Se ele é mais pesado, ele vai descer. A tendência é que ele desça. Só que o que é que acontece? Se aqui toda a sala está cheia de ar, esse ar, quando for descer, algum outro vai ocupar esse espaço. Então, aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Esse ar frio desce, empurra o ar quente para cima. E aí eu vou ter essas correntes de convecção. Tanto no caso da panela do fogo, como no caso do ar-condicionado aqui, eu tenho propagação de calor por convecção. Aqui tem outro processo, né? Porque esse ar quente, ele vai sendo esse calor, né? Ele vai sendo transferido porque esse ar-condicionado vai tirando umidade do meio ambiente. Tá certo? Mas aqui também é um processo de propagação de calor por convecção. Tudo certo? Ei, Daniel, isso é a mesma coisa da geladeira, né? Mesma coisa da geladeira. Já a saída Mesmo de ar processo. gelado fica em cima, que é para poder o ar descer e gelar tudo que vem na geladeira, né? Exatamente. Exatamente. Porque aí, se hoje em dia, para cada... Porque antigamente as prateleiras elas não eram fechadas. Né? Você tinha aqueles ferrinhos exatamente para deixar o ar, para que o ar ficasse circulando dentro da geladeira. E aí, o que acontece? Hoje em dia, você diz assim, hoje a prateleira é fechada. Mas, se você reparar bem, nesses modelos de hoje, cada compartimento tem uma saída de ar específica. Então, eu não vou ter ar mais fluindo de uma gaveta, vai ter mais muito pouco, de uma gaveta para outra, de uma prateleira para outra. Mas cada uma daquelas prateleiras está refrigerada por uma saída de ar e cada uma delas vai ter um funcionamento parecido com esse daqui que a gente está observando. Eu vou ter lá também propagação de calor por convecção. E por radiação, ou irradiação, né? Como queira. Transferência de calor no vácuo. Pronto. Esse aqui é o processo de propagação de calor pelo qual a gente recebe energia. A gente recebe energia aqui na forma de calor e não é por condução, não é convecção, porque aqui eu necessito do meio. Aqui eu estou usando o material, né, o próprio corpo para conduzir, e aqui eu estou usando um fluido. Né? Aqui eu só tenho calor sendo transferido, aqui eu tenho calor e massa se movimentando. Né? A massa vai estar se movimentando dentro do meu sistema. Nesse processo de propagação de calor por radiação,
é o processo de propagação de calor que não necessita de um meio para se propagar. Então, esse processo aqui é o que a gente recebe do Sol. Porque a gente tem essa energia sendo transferida na forma de calor, na forma de uma onda eletromagnética. Ok? Então, esses são os três processos. Três processos de propagação de calor, condução, convecção e radiação. Eu vou dar uma detalhada maior somente nessa condução. Esse processo de propagação de calor aqui, foi verificado que esse processo de propagação de calor por radiação ou irradiação, da forma como vocês queiram falar, ele é proporcional a essa temperatura em Kelvin. Então, essa temperatura em Kelvin aqui, o fluxo vai ser proporcional à quarta potência dessa temperatura em Kelvin. E aí, várias pessoas, né, já trabalharam com isso, né, questão de emissividade do corpo negro, né, tem a história da constante de Boltzmann também, que você deixa de ter isso aqui, para transformar isso aqui de uma proporção para uma igualdade, eu tenho que multiplicar isso aqui por algumas constantes. E uma dessas é essa constante de Boltzmann. Ok? Eu não vou me deparar com essa, não vou adentrar muito em convecção, nem em radiação. A gente vai detalhar mais condução. Nesse processo de propagação de calor por condução, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma fonte, né? Tem uma temperatura, uma barra de ferro, um material qualquer, ligando a outro extremo dessa barra, tem uma outra temperatura, certo? Isso aqui eu vou dizer que é uma temperatura T1, isso aqui é uma temperatura T2. O que a gente sabe? Se isso aqui é uma barra de um determinado comprimento L, certo? O comprimento dessa barra que é L, e a área da seção, se eu fizer um corte aqui, a área dessa seção eu vou dizer que é A. O que foi que os caras perceberam? Os caras perceberam o seguinte, ó. Se a temperatura 2 ela é maior do que a temperatura 1, como é que vai ser o fluxo de calor aí nesse sistema? Vai fluir de 2 para 1 ou de 1 para 2? Espontaneamente, qual é a direção do fluxo? Nesse caso aqui, é para a esquerda ou é para a direita? De forma espontânea. É da direita para a esquerda. Pronto. Do maior temperatura para o menor, né? Então, de forma espontânea, eu vou ter aqui, ó, um fluxo de calor, certo? Vou ter aqui um fluxo de calor. Esse fluxo de calor que eu vou ter aqui nesse sistema, isso aqui é um experimento que foi feito, né? Um camarada chamado Fourier, certo? E a partir desse experimento, ele montou o que a gente chama de lei de Fourier. Essa lei de Fourier não é a lei que você usa lá em séries, quando você está trabalhando com séries, com sinais, né? Com decodificação de sinais, domínio do tempo, domínio da frequência. Essa equação de Fourier é uma equação que fala da propagação de calor por condução. O que foi que os caras fizeram? Os caras viram que esse fluxo de calor ele era diretamente proporcional a essa área dessa seção aqui. Ou seja, quanto mais larga fosse essa barra, quanto mais grossa fosse essa barra, maior ia ser o fluxo de calor que eu ia ter desse sistema. Então, esse fluxo ele era diretamente proporcional a essa área. Certo? Tudo bem até aí? Se eu tiver uma área aqui, eu vou ter um fluxo. Se eu dobrar essa área, o fluxo vai ser 2 vezes maior. Se eu triplicar essa área, esse fluxo vai ser 3 vezes maior. Até aí tudo certo? Tudo tranquilo? Vocês já ouviram falar de gradiente?
Esse silêncio é não? Hein, Já, moçada? professor, pelo menos já estudei em cálculo 3, a gente já passou de gradiente, ó. Não sei os Pronto. O outros. que é o gradiente de uma função? O gradiente de uma função é um É o maior vetor. valor da quadratura. Ô, desculpa. Pronto. É um vetor que aponta na direção de máximo da função. Se eu quiser saber onde é o máximo da função, eu tenho uma função escalar e quero saber onde é o máximo dela, para onde é que aponta esse máximo, eu faço o gradiente, porque o gradiente vai me dar um vetor que aponta nessa direção de máximo. Não é assim? Então, o que foi que eles viram? Eles viram que esse fluxo, ele também era... Eu vou pegar o gradiente, porque o gradiente de uma função, ele é um operador que vai ter mais ou menos essa cara aqui, né? Ó. E aí, quando eu aplico isso aqui numa função, temperatura, por exemplo, o gradiente da temperatura vai ficar a derivada facial da temperatura na direção x, né? Da temperatura na direção y. É um vetor gradiente. O que é que esse vetor faz? Ele aponta para a direção de máximo. Isso quer dizer o quê? Que o meu gradiente de temperatura aqui vai apontar para onde? Vai apontar na direção de máximo de temperatura. Então, meu gradiente de temperatura aponta para cá. Certo? Então, meu gradiente de temperatura é esse vetor que aponta nessa direção aqui. Eles perceberam que esse fluxo ele era também diretamente proporcional a esse gradiente. Só que eu vou escrever esse gradiente, quando eu estou olhando aqui, na direção x, eu vou escrever esse gradiente de temperatura desse jeito. Certo? Pegar só o módulo desse vetor aqui, vai ser o módulo desse vetor aqui. Então, eu vou olhar só o fluxo como sendo diretamente proporcional a dt dx. Certo? Eu só estou olhando em uma direção, só estou olhando na direção x. E aí, o que foi que aconteceu? Os caras viram que esse fluxo era diretamente proporcional à área e esse fluxo era diretamente proporcional a esse gradiente de temperatura. E aí, quando eu quero, se eu sei que é diretamente proporcional a isso, diretamente proporcional a isso, então eu posso fazer esse fluxo diretamente proporcional à área vezes um dt dx. E aí, o que acontece? Para deixar de ser uma proporção e passar a ser uma igualdade, o que eu tenho que fazer? Para transformar uma proporção na igualdade, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Vou explicar por quê. Por uma constante. Por uma constante. Então, aqui o que os caras fizeram foi o seguinte. Esse fluxo, ele vai ser igual a K vezes A vezes um dt dx. E aí, isso aqui é o que a gente chama de equação de Fourier. Certo? Para ser mais preciso, está faltando um sinal de menos aqui, porque o fluxo é num sentido e o gradiente é no outro. Mas eu vou pegar só o módulo, tá? Vou considerar o módulo. Então, aqui, esse K é o que a gente chama de condutividade térmica. Esse K é o que a gente chama de condutividade térmica. E aí, quando eu... Professor, mas eu vi isso aí no ensino médio e não tinha essa derivada, não. Lá no ensino médio era dado em função do comprimento. Por quê? Porque quando a gente trata de uma parede plana, essa parede aqui é uma parede plana, se eu trato de uma parede plana, então eu posso resolver essa equação da seguinte maneira. Eu sei que esse fluxo não é a mesma coisa, não, mas é como se fosse. Eu posso jogar esse dx para cá, fazer esse fluxo vezes dx. Isso vai ser igual a k vezes a dt. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados. Eu vou integrar aqui esse x de 0 até L.
né, que é o comprimento da parede, que é o comprimento da barra, que eu estou trabalhando aqui. E eu vou integrar esse dt de uma temperatura inicial até uma temperatura final. Quando eu faço isso, vai ficar o fluxo vezes o L, que é o comprimento, né, dessa parede, dessa barra, que eu estou analisando o fluxo de calor a partir dela, igual a K vezes A, vezes a variação de temperatura. E aí,